Então, a letra ela veio da tradição de Rafael Zamora, que é a que eu vou falar primeiro. O Beto Anhalara, veio o Odifá Ossarosso e veio o Xefu. Irene Buyuco, um bem de estabilidade, ele é seu batalá, e quem vem defendendo o ano são os orixás. Babaluaí, Azawano, Ati e Emonjá. Eu separei por tópicos, tá? Estou até no caderno aqui por isso separado, para poder abordar os assuntos da melhor forma possível, que são pertinentes a uma letra do ano. Mesmo porque não dá pra gente estar falando de uma coisa que é do tamanho de um país, quase um continente, como se estivesse falando um Ossodo e estivesse retratando na grande realidade isso para uma pessoa individualmente. Isso não é algo individual, isso é coletivo. Então eu separei tópicos como ciência e natureza, política, sociedade e saúde, além de espiritualidade, para poder estar falando a respeito desse tópico, né? Vamos falar primeiro, a princípio, dessa parte que é sociedade, né? O Beto Anhalara, ele é um Odifá que ele é um tanto quanto complexo. É um Odifá onde tem grandes problemas dentro da nossa família, dentro da nossa casa, tá? É um Odifá que está tangenciando aí uma grande problemática entre pais e filhos e novas famílias, por exemplo, padrastos e madrastas, tá? O Beto Anhalara é um Odifá onde o filho, de certa forma, acaba roubando ou usurpando o próprio pai. Então esse ano já está falando que através dessa leitura, dessa ótica de Odu, é possível que as pessoas tentem interditar os seus mais velhos, seus maiores, seus pais, que existam conflitos e disputas por bens e por heranças com as pessoas ainda vivas. As pessoas já começarem a brigar pelo vil metal, pelo papel moeda, pelo dinheiro, antes mesmo do desfecho de desenlace carnal, seus próprios familiares, o cônjuge, de certa forma, falando, tá? E isso vai ter, de fato, uma grande problemática. As pessoas, por esse Odu, acabam, infelizmente, dando um valor muito maior ao dinheiro. Quando diz Ifá para o Beto Anhalara que o maior presente, a maior herança que existe é a sabedoria, representado pelo Equeté, representado pelo Filá, que o pai deixa para o seu filho, tá? E isso é muito bem descrito no Odifá chamado Betuá, não é? O Beto Anhalara é um Odifá também onde as pessoas terão a sua paciência muito curta e o nível de agressividade por não estarem tão bem financeiramente. Isso eu vou falar um pouco mais para frente na parte de economia e de política, tá? As coisas vão começar a estabilizar, tá falando em Fá, pela profecia, inclusive, o Yalita em si, mas estabilizar não quer dizer ficar 100% ou ficar melhor. Pelo menos não ficar tão ruim ou continuar se degradando, tá? As pessoas vão ficar, por conta dessa infinidade de problemas, mais ouriçadas e mais propensas a discutirem, enfim, podendo chegar a agressões e vias de fato. As mulheres, está falando pelo Odifá, o Beto Anhalara, vão acabar sucumbindo, alguma delas, e se não prestarem bastante atenção, vão colocar seu casamento em risco por se interessarem por outros parceiros. É um ano de relativa infidelidade, partindo a princípio mais pela parte feminina. Óbvio que a parte masculina, os homens, têm também o seu papel nisso daí, que é o falar muito pouco, ter pouco diálogo, se tornarem extremamente agressivos, não é? E isso tudo vai gerando esse tipo de coisa, tá? É necessário que se dê muita atenção às mulheres, e as mulheres têm que controlar e refrear os seus impulsos para que não destrua o seu casamento, tá? Eu um Odu que também diz que a pessoa, por se tornar muito agressiva e está com muitos problemas, pode aumentar inclusive o caso de agressões do homem para com a mulher, e eventualmente da mulher para com o homem, inclusive chegando a casos eventualmente de crimes passionais, tá? Até mesmo sendo punidas com a morte, tá? Pelos seus maridos, ou enfim, relacionamentos, amantes e coisas assim, afins, né? Vamos assim falar, os consortes da pessoa. Então é um Odifá que vai aumentar um pouquinho no ano, tá falando, segundo essa narrativa, essa taxa de Lei Maria da Penha, alguns processos por agressões e coisas do gênero. Então é importante que as pessoas estejam com a sua cabeça bem espiritualizada e estejam sendo guiadas por uma coisa chamada bom senso, para que não caiam, enfim, nesse estigma, nessa falta de sorte de agredir alguém e parar na delegacia gerando problemas que são judiciais e eventualmente podem ser até
irreversíveis. Fala o Odifá, o Beto Anhalara, que as pessoas são muito apegadas a hábitos antigos e infelizmente não escutam as pessoas que vêm com novas ideias. Tá? O Beto Anhalara também é um Odifá que fala da rigidez causada pelos hábitos antigos e fala da necessidade de reformar a própria vida para que essa mesma continue tendo aí, possuindo qualidade, tá? O Beto Anhalara está falando para que projetos de longo prazo seja, na verdade, muito bem repensado, tá? E que as pessoas não esqueçam um fator fundamental, que é chamado saúde. Porque aí nesse Odifá o caranguejo construiu sua própria casa, mas já não teve tempo de colocar o teto e ficou vulnerável às intempéries da natureza, ao próprio tempo, enfim, e a pessoa pode acabar inclusive não gozando de tudo que ela trabalhou mediante ao longo a vida inteira para poder usufruir, tá? É um Odifá que dentro da sociedade está falando que é necessário que se escute as pessoas que têm cabelo branco ou as pessoas mais velhas e com mais experiência para que no futuro vocês não venham sofrer sanções, tá? Tá falando que as pessoas que têm mais idade, mais velhas, estão propensas a abençoar muito mais, bem como amaldiçoar, tá? É um Odifá que fala mais uma vez de uma fragilidade no campo de saúde, fala de doenças e coisas do gênero. E os mais velhos aí, através dos seus recursos e conhecimentos, inclusive de medicinas alternativas, podem vir fazer o diferencial quando tocante é vida e morte, principalmente saúde, bênçãos e maldições. Os mais velhos na religião, na vida, é pai, é mãe, é avô, precisam ser respeitados. E a palavra Deus te abençoe, Olof, Olodumare te abençoe, Jesus te abençoe, nunca foi tão valiosa quanto hoje em dia, segundo o Odifá o Beto Anhalara. Esse Odifá fala de pessoas que têm sociedades, diz para pessoas que eventualmente tenham negócios, tomem muito cuidado, porque o crime de estelionato ele vai estar em alta, cuidado com documentos, cuidado com cartão de crédito, cuidado com próprios sócios e pessoas da família, pessoas que trabalham em negócios familiar. Está falando aqui que sobrinhos, filhos, pessoas mais novas podem infelizmente acabar vindo usurpar ou dar golpe dos mais velhos. É preciso que se tenha bastante atenção. Diz que pessoas que de caráter dubitoso podem se tornar mais para frente pessoas poderosas, inclusive o mentiroso se tornou rei em Beto Anhalara. Fez os ebós e conseguiu lograr a vitória. Depois de queimar toda a roupa, estar no fundo do poço, conseguiu reverter, dar a volta por cima e tomar o rei no castelo do próprio pai, para que vocês consigam entender. Então, para que se entenda, o Beto Anhalara é um Mudu que ele é muito complexo em falar da sociedade em si, de aglutinação de forma geral, tá? Tem que se ter muito cuidado com feminicídio e coisas desse gênero, desse tipo, tá? Vamos entrar agora falando um pouco de economia, não é? Está falando aqui que os filhos tomaram, mentiroso, os filhos tomaram o lugar do pai, né? Então fala aí que dentro da esfera do campo executivo de política é muito propenso que esse presidente, que é o Jair Bolsonaro, nosso presidente, eventualmente não consiga se reeleger e tudo será por conta inclusive da sua própria família. Então está tangenciando aí política, economia, escândalos familiares, falta de credibilidade. Muitas das vezes nem será por conta efetivamente do próprio presidente, mas a família vai estar colocando ele em maus lençóis com novos escândalos descobertos, com pessoas que estão embaixo da sua asa que serão desmascaradas, deixando a imagem do presidente extremamente vulnerável, se depreciando constantemente. Vem falando em Fá por essa questão de política, né? Diz que a terra apodreceu, o Beto Anhalara, não é? E por conta de a terra ter apodrecido, o Olof, ele sentencia, ele joga um julgo muito pesado, muito forte sobre a terra, sanções enormes, adoecendo a terra. Então é mais um ano que me parece que epidemias, doenças
vão atingir, vão assolar para que o ser humano consiga se ajeitar. O Brasil ele não está livre de doenças, nem de pandemia, nem de epidemia, de doenças antigas que vão estar ressurgindo. Prestem atenção, gente, doenças às vezes como sarampo, enfim, doenças que eventualmente já foram erradicadas, que não existem mais, que seriam a princípio extintas, essas vacinas que não estão se dando, que estão se sonegando, mutações de vírus, isso tudo vai estar acontecendo como se fosse um ataque sucessivo. E entendam bem, essa é a vontade de Olof e Olodumare, para que o ser humano tome jeito, para que deixe de cometer suas iniquidades, tá? É assim que precisa ser entendido a letra de Alberto Anialara com relação à política. E, infelizmente, as esferas maiores superiores não estão dando tanta atenção à parte de saúde, tá? A princípio pode ocorrer no Brasil uma grande problemática com relação a essa parte do sistema de saúde, do SUS, tá? Faltas de vaga, superlotação de hospital, e não vai ser só Covid-19, vão vir novas doenças, tem que se ter muito cuidado. Picada de mosquito vai voltar a fazer muito mal. As mulheres que estão gestantes têm que observar muito, porque podem vir a parir filhos com problemas congênitos. A gente já experimentou aí um tempo atrás uma doença chamada Zika vírus, que gerou aí uma porção de microcefalias em bebês no Brasil. E isso pode voltar a ser recorrente na nossa terra, a ser recorrente no nosso país. Então é necessário, já somando a política, enfim, a essa questão de saúde, a gente ter orientação para esse lado aí. Isso vai prejudicar muito a economia. O Beto Anialara está falando que a economia vai ficar um pouco degradada, e muitas pessoas terão, por conta de movimento repetitivo ou trabalhos que sejam insalubres, problemas de saúde ao qual não conseguirão eventualmente vir a se aposentar por conta de eventual colapso que a economia vai ter junto à previdência social. Então doenças como tendinite, bursite, até mesmo a pessoa conseguir ficar afastada vai ter muita dificuldade. A coluna já não vem aposentando há algum tempo. Para conseguir coisas como pecúlio será também realmente um pouco complicado, né? Quando o Babalaô foi à Etiópia, precisamente a Abissínia, e voltou com o recurso do Opelê para a terra nigeriana, para sua própria terra, ele trouxe possibilidade daquelas pessoas trabalharem de uma forma diferente e conseguirem, em cima da doença que adquiriram, um labor um pouco mais suave e mais leve, e não passar tanta necessidade assim, né? Então está falando que é um ano que as pessoas precisam se requalificar e principalmente aumentar o seu nicho de possibilidade de trabalho. Por exemplo, a pessoa que dirige um caminhão, ela deveria fazer, vamos aí, um curso de informática, ou trabalhar em call center, esse tipo de coisa, se qualificando em diversas coisas para não passar aperto, porque se ficar afastado por coluna, qualquer doença, que fala muito de tendinite, fala de derrame cerebral, fala de sequelas que poderão ser deixadas por conta de outras doenças, que como o derrame está falando aí que vai ser a pressão arterial, problema de sangue, triglicerídeos, isso vai ser igual lixo no Brasil nesse ano, por isso eu vou defar. Então está falando que as sequelas que forem ficando, elas não serão suficientes para, dentro da legislação atual, destruir, desculpe, perdão, porque entrou um rapaz ali, aí eu me desconcentrei, para poder, assim, fazer com que a pessoa se aposente, tenha de fato seu direito mesmo que pague previdência. A previdência, ela vai dar uma boa decaída, tá falando em fato, tá? Por outro lado, quando fala que a terra apodreceu, tá falando que os solos, quem é geólogo entende muito melhor do que eu, por conta do mau tratamento de enchente e outras coisas que são ligadas a clima e a tempo, e mau tratamento de fazendeiros, eles podem começar a dar colheitas não tão boas e se tornar aí os grãos e verduras um tanto quanto escasso, não é? O solo perder alguns nutrientes. E, gente, me parece que o preço das coisas eles podem aumentar de uma forma substancial, os grãos, verduras, legumes e tudo mais, e o governo ter até que intervir para que isso não tenha uma alta, um disparo tão grande, a gente venha passar um sufoco maior do que a gente está passando com gasolina R$7, gás indo para R$5, o quilo do preço do feijão, o café vão se tornar coisas exorbitantes. Um quilo de café, meio quilo de café tem lugar vendendo a R$14, e isso me parece que vai se acentuar um pouco mais, pelo menos até ali setembro, junho, agosto, até o meio do ano a gente vai estar com essa parte que é ligada à economia e política um tanto
quanto bem mais pesado. O preço da cesta básica ele deve aumentar substancialmente, lógico que de forma muito separada, de centavo em centavo, mas de grão em grão, galinha enche o papo, e no resultado final, na hora de passar no caixa, as pessoas vão começar a tomar um susto muito grande, muito grande. Existe também um fenômeno aí que pode vir a ocorrer eventualmente no futuro, que são de políticos estar trocando de estado ou de cidade, ou eventualmente de concorrer em cargos ao qual não concorreram. Por exemplo, a pessoa que concorria só a cargo executivo passar a concorrer a cargo de senado ou cargo de deputado, eles tentarem mexer na legislação para proteger as pessoas que eventualmente poderão ter o risco de serem presas, pessoas desistindo às vezes de se candidatar a presidente para se candidatar a senador, esse tipo de coisa, para que não percam o nicho, a possibilidade de trabalhar. Essa é a verdade. Os velhos políticos vão ter que começar a abrir mão de certas coisas para poder continuar no cenário, né? O ideal seria que todos eles fossem embora, essa é a realidade, mas infelizmente isso não será possível. Com relação à economia e política, a gente pode falar aí que tem que separar a areia da lama, não é? E a gente sabe que nem areia nem lama são solos férteis, são solos firmes, porém a gente vai ter que conviver com isso. Nem areia nem lama é bom para construir um edifício. Contudo, nós precisamos de fato escolher o que é um pouco melhor para a gente poder conviver. Tá? Então o cenário político continua mesmo, a gente não tem nenhum grande profeta, nenhum grande líder, ninguém que venha resolver grandiosamente os problemas do Brasil, mas aí é necessário entender o que foi muito ruim ou está sendo muito ruim e o que pode vir a melhorar na nossa vida, ou pelo menos deixar com que ela se torne um pouco mais estável. Porém, não existe nenhum grande milagre para essas décadas, tá? Muito pelo contrário. Tocando aí no tópico de ciência, ciência e natureza, o Betônio Lara, ele fala da voz do vulcão e automaticamente está falando aí que podem haver pequenos abalos sísmicos, e isso ser sentido em algumas cidades e alguns estados no Brasil, e eventualmente até um pré-surgimento de atividades vulcões que estão inativos ou extintos no Brasil, porque ao contrário do que se pensa, no Brasil tem vulcão, apesar do país estar em cima de uma placa tectônica, e a Cordilheira dos Andes mesmo ser, de caso, uma placa tectônica que está subindo, está falando que o nosso país ele vai começar a sofrer com um pouco mais dessas tragédias naturais, não é? Às vezes com não tanta intensidade, mas isso tudo vai se tornar um pouco mais recorrente, tá? É necessário que se entenda que até vulcão se aparecer, que começar a entrar em atividade, não uma grande erupção, isso será muito normal, tá? Pode haver aí, por conta desse tipo de coisa, placa tectônica e coisas assim, um pouco do aumento do nível do mar, um pouco mais de ressaca, e eventualmente algumas mudanças climáticas podem estar acontecendo, porque isso de fato vão acontecer, né? É um açoite de Olófin de Olodumaio, tá? Tudo vai ser motivo para gerar doença, tá falando IFA, através dessa ciência, tá? Pequenos abalos sísmicos e coisas do tipo, tá? Essas terras, como eu falei, se não forem cuidadas, se não forem melhor manuseadas pelos produtores brasileiros, né? Porque me parece que é necessário que uma vez plante café e outra vez plante milho, e vá trocando de solo para que o solo não se torne infértil. Se não tomar esse tipo de atitude, muito provavelmente o solo ele vai ficar de verdade pobre, tá? Um mudifão onde vai ter muita lama, um mudifão onde vai ter muita sujeira, terá muita problemática, tá? Por outro lado, está falando o Betônio Lara que através do estudo das ervas serão descobertas curas para inúmeras doenças. Porém, é necessário que a ciência volte seu foco para uma coisa chamada folha, da mesma forma que os nossos antigos, nossos abás, os rezadores conheciam remédio para verme, remédio para isso, para aquilo. Existem plantas que têm extremas propriedades e de fato podem se tornar, como vou dizer, um excelentíssimo remédio para quem quer que seja, para a cura de Covid-19, de doença, para diluir o sangue e as pessoas não terem um problema com AVC, com acidente vascular cerebral, uma forma ou de outra, tratamento, enfim, com vitaminas que são atribuídas às folhas para que a pessoa não desenvolva tuberculose ou coisas do gênero, ou coisas do tipo, assim está falando IFA, tá? As patologias, elas
você tem muita coisa que será pertinente ao trabalho. Os babalaôs, Adefável, Betonialar e as mãos ficavam rígidas, eles não conseguiam mais trabalhar, perdiam aí a capacidade do labor, né? Então terá muito processo, inclusive, contra o governo federal, para que as pessoas possam se aposentar, e isso vai perdurar por muito tempo. Isso vai ser coisa que vai durar demais, vai ser um tanto quanto complexo, não vai ser uma coisa tão fácil de se resolver. Tá falando por Betonialar, mosquito, gente, pelo amor de Olof Olodumare, fala que a epidemia que pode vir pela frente, os vírus que estão em mutação ou doenças antigas, elas vão vir propensamente atingindo mais faixa etária de criança e faixa etária de idosos. Tem que usar repelente, está falando por Sarosso, que é o primeiro testemunho, por Obetuá, por Oxefum, porque a morte ela vai estar perseguindo a pessoa. As pessoas precisam se vestir, botar um sorriso no rosto, estarem felizes, porque estar mal vestida, estar depressiva vai fazer com que a morte persiga a pessoa. A doença como chikungunya, como zika vírus, pode trazer uma formação congênita. Está falando Betonialar, protejam-se de mosquito. É necessário que entendam que a doença ela está aí, tá? Quando está marcando aí essa doença, o Betuá fala de aro, então fala dessa parte congênita, essa parte genética que vai começar a eclodir. Essa doença de sangue está falando de diabetes, está falando de anemia profunda e eventualmente de câncer de estômago, no duodeno. Não pode ter preconceito, fazer exame de câncer de próstata e esse tipo de coisa não, porque o nosso corpo é como a terra, o tempo vai passando, ela vai perdendo propriedades, nutrientes, a gente vai apodrecendo ainda vivo. Então é necessário que se tenha um cuidado muito maior com a saúde em si, tá? A ciência fala de novos compostos descobertos através dela mesma para poder salvar a nossa espécie humana, tá? A folha, gente, EUE, remédio natural, a fitoterapia, esse tipo de coisa ele vai fazer diferença. A medicina alternativa vai fazer diferença, inclusive entre a vida e a morte, tá? Com relação à espiritualidade, rapaz, aqui diz Ifá que os filhos não devem se afastar dos pais. Por outro lado, está falando o Sarosso que você não deve ajudar um macaco. Por mais que você tente civilizar um macaco, um símio, essa pessoa ela vai continuar sempre um macaco. Tem gente que infelizmente não evolui. O Betonialar ele já está preconizando que haverá muito rompimento em família de santo, em família de orixá, em família de Ifá. É necessário se preparar para que as pessoas se desliguem uma das outras. Está falando Ifá, Orumilá, tá? Isso não tem muito para onde correr, e está falando que será extremamente prejudicial, inclusive para os filhos. Se o pai não tomar cuidado, o seu reinado pode ser ameaçado, inclusive pelos seus próprios filhos espirituais, tá? Tanto que fala do golpe de estado aí, o filho que era um mentiroso estava pelado, os soldados pegaram e colocaram ele como general, invadiram o lugar e tomaram o reino do próprio pai. O filho de Obetuá roubava o próprio pai. E eles queriam, inclusive, se tornar um lugar do próprio pai. Então está mandando ter muito cuidado com subordinados e com filhos. Obetuanialar, os filhos espirituais e, eventualmente, os filhos carnais. Por que não? As bênçãos das pessoas mais velhas nunca foi tão essencial como nesse período de agora de Obetuanialar, tá? Quando o babalaô sai da sua terra na Nigéria e vai para a Abissínia, para poder adquirir ali o direito de utilizar o OPD, né, ganha, ele é reconhecido como babalaô e ele ensina ele a usar a correntinha e usar o OPD, já fala de um processo chamado aculturação. Então está falando que as religiões vão começar, de certa forma, a se mesclar e se modificar de forma que se tornem mais salutar, mais saudável e se adequem mais aos tempos atuais, tá? Não pode se falar o nome de Deus em vão, ou mesmo ficar perturbando, acionando Olof e Olodumare por coisas bobas, coisas trouxas. Para aquelas pessoas que gostam de fazer muitas baixadas por qualquer tipo de coisa, vai ter problema, e Olof e Olodumare podem vir a punir, tá? É muito complicado isso. A aculturação são simplesmente agregar coisas que são, lógico, compatíveis e não agredam religião alguma, a própria religião, da mesma forma que o Turamê de Xangô adquiriu a cerimônia para dentro de Fado e Inangareu,
Da mesma forma que o Opelê, ele não era da cultura africana, não era de Nigéria, ele foi levado para o seu próprio reino na mesma configuração, trazido ali de Abissínia, de Etiópia, tá, para sua própria casa. Está falando que isso pode sonar algo extremamente normal. É necessário que não se afastem de orixá por conta de culto de Egum, de culto de qualquer outra coisa, porque o Egum responde muito mais rápido que o orixá, falou Betuane Alara. Contudo, o orixá, ele dá uma resposta um pouco mais devagar, contudo, porém, todavia é algo de mais concreto. E aí sim, Orumilá, o orixá, vira as costas para a pessoa e a pessoa passa só a ouvir a Fimaye. E a Fimaye aí representa tudo de negativo, representa a Fimaye aí tudo de ruim que um Egum, por exemplo, possa trazer à pessoa. Vai ter resposta? Vai ter resposta. É normal que você tenha resposta, mas aí não vai ser mais o poder de fato, vai estar se comunicando com a pessoa quando somente estará se comunicando um Egum. E isso será problemático. Fala e fala. Gente, eu acho que eu vou parando por aqui porque é muita coisa, muita informação. Poderia falar facilmente esses odus durante horas e horas e horas e horas, tá? Tá falando que bruxaria em demasia ilegal vai tirar a sorte das pessoas. Tem que se ter cuidado. Tá? Cuidado com a estrutura de casas para que não haja desabamento, tá? Não deixe suas vidas expostas, da mesma forma que a cova do caranguejo fica aberta para quem queira colocar sua mão. Falou Betuane Alara, tá? O Chefum tá falando, cuidem-se de si, cuidado com pragas e maldição, cuidado com mentira. É necessário que o aspecto físico, as roupas, a barba, o cabelo, esteja tudo muito bem alinhado. Tá? É necessário que os babalorixás e alorixás entendam que o Orumilá, ele sempre vai ser o voto de Minerva, porque por ele não pegar, não baixar a cabeça de ninguém, não descer a cabeça de ninguém, ele vai ter o voto de Minerva. Então as pessoas vão fazer santo errado, vão ter problema com filhos de santo saindo de casa, fazendo santo de novo se quiserem. Os babalorixás e alorixás, chatetos, mamitos, etemis, enfim, vão pecar se quiser, porque o Orumilá está falando que ele é essencial na vida de vocês, inclusive com iniciação ao culto de orixá. O Saruço também fala, tá, dentro de Betuane Alara, que existem pessoas que lhe colocam feitiços ocultos na sua própria porta, e ao vocês fazendo ebó, e como o mato pegou fogo e o San chegou todo machucado e o Orumilá atendeu ele pediu perdão, as pessoas que uma hora serão inimigas, podem se converter em grandes amigos e selar com vocês um grande pacto. Óbvio que tudo conforme descrito nos ebós, tá? Eu vou encerrando por aqui, minha gente. Eu vou tentar fazer uma edição e lançar esse vídeo no YouTube. Por favor, não divulguem, porque o mérito é das famílias que fizeram a letra do ano. Porém, as pessoas que são meus amigos, meus consortes, as pessoas a qual eu gostaria de estar dando essa pequena palavra. Posteriormente, eu vou estar fazendo esse mesmo trabalho que eu estou fazendo com vocês com a letra de Fanilorum, que saiu um pouquinho mais complicada a profecia e nós devemos, de fato, nos defender. Lá é hoje daqui. Iboru Ibai Boxixi, uma boa tarde, excelentíssimo ano novo, meus afins. Iboru Ibai Boxixi, estou eu aqui mais uma vez, Leonardo Oliveira, Ogum da Diva Falomã, e hoje nós estaremos falando a respeito das letras do ano que foram sacadas agora, no dia 1º, e um pouquinho anterior, que foi a letra da família Rafael Zamora. Eu gostaria de dizer aqui, eu não tenho mérito nem participei de nenhuma das duas cerimônias, porém, todo o Brasil está sendo regido por essas duas letras. A primeira, que tem 26 anos de tradição, e a segunda, que é feita de acordo com os moldes que tem em Cuba, que é da família Ifanilora, a família do meu avô, Evandro Turairá. Eu vou fazer uma interpretação que ela é própria e muito particular para as pessoas ao qual me circulam. A minha família consanguínea e, no caso, a minha família espiritual. Tá? Vou dar essa interpretação, mas é algo sem querer transpassar as pessoas que idealizaram a letra do ano, que é muito pertinente, é muito particular a minha casa, deixando bem claro, porque vou pedir já de antemão que esse vídeo ou esse link não seja vazado para nenhum terceiro. Méritos de Evandro Turairá e méritos da Associação Rafael Zamora, deixando muito claro. A interpretação que eu farei, obviamente, que é minha, é particular, e eu me responsabilizo única e exclusivamente por essa interpretação, tá? Então, vou pedir para que não passem esse vídeo nem divulguem esse link
adiante para que não se tenha nenhum tipo de problema e eu passe como usurpador, porque nem é verdade. Eu estou interpretando a letra que foi sacada para o Brasil. Uma interpretação que eu acho que qualquer babalaú vai sentar e vai fazer, porque Ifá ele é plural.